Olá, bem-vindos à nossa análise de um dos capítulos mais densos e transformadores de toda a Escritura. Hoje, vamos desvendar a lógica brilhante do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 3, um texto que define o problema da humanidade e apresenta a solução de Deus de uma forma, uau, simplesmente poderosa. Então, para a gente se localizar bem direitinho, estamos no Novo Testamento, na Carta aos Romanos, focando toda a nossa atenção no capítulo 3. E o capítulo já começa com uma pergunta no ar, sabe? Uma pergunta bem provocadora que já dá o tom de todo o raciocínio. Paulo basicamente antecipa a dúvida. Ok, se todo mundo está sobre o mesmo julgamento, qual a vantagem do povo da aliança? Mas antes de mergulhar no diagnóstico da condição humana, Paulo estabelece um fundamento, uma rocha firme, o caráter de Deus. A ideia é que, não importa o que aconteça do nosso lado, o lado de Deus é sempre fiel. E aqui está o ponto central. Ouçam só que forte isso. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Em outras palavras, a fidelidade de Deus não depende da nossa. A verdade dele não é abalada pela nossa falha. É sobre essa base que todo o resto vai ser construído. Agora a gente entra num argumento bem fascinante. Paulo usa uma lógica quase de advogado do diabo para mostrar o erro dela. Ele diz, olha, se a nossa injustiça acaba, por contraste, realçando a justiça de Deus, então por que não pecar mais para que a justiça dele brilhe mais ainda? A resposta dele, claro, é de jeito nenhum. E isso nos leva direto para a próxima sessão, que é o coração do diagnóstico. Aqui, a conversa muda de tom e apresenta uma conclusão universal e inevitável sobre nós. A frase é clara. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. O veredito é para todo mundo, sem exceção. Judeus, não judeus, todos na mesma condição. O problema é de todos. E a partir daqui, Paulo começa a empilhar citações do Antigo Testamento como um promotor apresentando provas irrefutáveis. A primeira é totalizante. Não há nenhum justo, nenhum sequer. E a acusação continua, indo mais fundo. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. A questão não é só de comportamento, mas de compreensão e de desejo. Agora, sobre as palavras, sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. A imagem é pesada, né? O que sai da boca acaba revelando o que está morto por dentro. Das palavras para as ações. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos. É um retrato duro, um retrato de violência e destruição. Certo, mas e a lei de Deus nisso tudo? Qual o papel dela? Bem, o ponto de Paulo é que a lei funciona como um exame de raio-x. Ela não é um remédio. Ela é o diagnóstico preciso que mostra a fratura, que mostra a doença. E aqui vem o fechamento dessa primeira parte. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Fim de discussão. O caminho de tentar ser perfeito por conta própria não leva à salvação. Então, se a lei só serve para mostrar o tamanho do problema, para apontar a nossa culpa, que esperança sobra? Parece que a gente foi levado para um beco sem saída, não é mesmo? Mas é aqui, exatamente aqui, que o capítulo dá uma virada espetacular. Depois de apresentar o problema de forma tão clara, o texto agora vai revelar a solução de Deus, e ela funciona de um jeito completamente diferente. Mas agora, essas duas palavrinhas mudam tudo, é a grande transição. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Ou seja, um novo caminho foi revelado, um caminho que não depende do nosso esforço. E para a gente entender bem essa nova realidade, precisamos de uma palavra-chave: justificação. Pensa num termo de tribunal. Não é sobre se tornar uma pessoa boa da noite para o dia, mas sim sobre ser declarado inocente pelo juiz. E essa declaração não se baseia no que fizemos, mas no que Cristo fez. E essa frase conecta tudo de forma brilhante, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Já que o problema, todos pecaram, é universal, a solução também é para todos. E o preço é um presente, é de graça. Então, o que temos são dois sistemas, dois princípios opostos. De um lado, o princípio da lei, que é baseada em fazer. Do outro, o princípio da fé, que é baseada em confiar. Um leva à consciência do erro,
o outro a graça. Um divide as pessoas, o outro une. E a lógica final é impecável. Se existe um só Deus, tanto para judeus quanto para os outros povos, o método de salvação que ele oferece tem que ser o mesmo para todo mundo. E esse método é a fé. Simples assim. E quando a gente acha que tudo se encaixou, o capítulo termina com mais um paradoxo. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Peraí, como assim? Se a salvação não vem pela lei, como é que a fé a confirma? E essa é a grande pergunta que fica no ar. É uma questão que nos faz parar e pensar. Como é que esse novo caminho que parece ignorar a lei, na verdade cumpre o propósito mais profundo dela, em vez de simplesmente descartá-la? E com essa tensão no ar, nós encerramos a nossa análise de Romanos 3. Vimos o veredito, a condenação universal, mas também a revelação de uma justiça que vem de Deus. A resposta para essa última pergunta não está aqui, mas serve como uma ponte perfeita para o que Paulo vai construir a seguir. A história e os ensinamentos continuam, e a gente se encontra na nossa próxima análise.